Não desperdice o tempo de preparo. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no capítulo 5 do livro Eventos Finais. Neste capítulo, lemos assim: Nesta época, pouco antes da vinda de Jesus Cristo nas nuvens dos céus, deve ser efetuada uma obra como a de João Batista. Deus chama homens que preparem um povo para permanecer em pé no grande dia do Senhor. Para transmitir tal mensagem como a de João, precisamos ter uma experiência espiritual como a sua. A mesma obra precisa ser efetuada em nós. Temos de contemplar a Deus e, contemplando-o, perder de vista o próprio eu. A comunhão com Deus refletir-se-á no caráter e na vida. Os homens conhecerão em nós, como nos primeiros discípulos que estiveram com Jesus. Eis o que dá ao obreiro um poder que nada mais será capaz de lhe comunicar. Jamais devemos permitir ser privados de tal poder. Carecemos de viver uma vida dupla, vida de pensamento e de ação, de silenciosa prece e infatigável trabalho. Oração e esforço e oração serão a ocupação de vossa vida. Deveis orar como se a eficiência e o louvor fossem todos atribuíveis a Deus, e labutar como se o dever fosse todo nosso. Ninguém sem oração se encontra livre do perigo, durante um dia ou uma hora que seja. Aquele que nada faz senão orar, em breve deixará de o fazer. A tempestade vem, a tempestade que há de provar a fé de todo homem, de que espécie é. Os crentes devem estar agora firmemente arraigados em Cristo. Do contrário, serão extraviados por algum espectro de erro. Far-nos-ia bem passar diariamente uma hora a refletir sobre a vida de Jesus. Deveremos tomá-la ponto a ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente das finais. A única defesa contra o mal é Cristo habitar no coração mediante a fé em sua justiça. A menos que nos unamos vitalmente a Deus, nunca poderemos resistir aos não santificados efeitos do amor próprio, da condescendência conosco mesmos e da tentação para pecar. Podemos deixar muitos hábitos maus. Podemos, por tempo, separar-nos de Satanás, mas sem uma ligação vital com Deus, pela entrega de nós mesmos a Ele, momento a momento, seremos vencidos. Sem conhecimento pessoal com Cristo e constante comunhão, achamos-nos à mercê do inimigo e havemos, afinal, de fazer-lhe a vontade. Cristo e Ele crucificado. Eis o que deve constituir o tema de nossas meditações, de nossa conversa e de nossa mais grata emoção. O coração humano não conhecerá felicidade enquanto não se submeter a ser moldado pelo Espírito de Deus. O Espírito aperfeiçoa a renovada alma ao modelo Jesus Cristo. Mediante sua influência, a inimizade com Deus é mudada em fé e amor, e orgulho e humildade. A alma percebe a beleza da verdade, que Cristo é honrado em excelência e perfeição de caráter. Não há um impulso de nossa natureza, nenhuma faculdade do espírito ou inclinação do coração que não necessite achar-se a todo instante sob a direção do Espírito de Deus. O Espírito nos ilumina as trevas, informa nossa ignorância e ajuda-nos em nossas múltiplas necessidades.
mas a mente precisa dilatar-se constantemente para Deus. Caso seja permitido que se introduza aí o mundanismo e não temos desejo de orar, nem desejo de comungar com aquele que é a fonte da força e sabedoria, o Espírito não habita em nós. Nenhum coração renovado poderá ser conservado em estado de aprazibilidade sem a aplicação diária do sal da palavra. A graça divina deve ser diariamente recebida no coração. Seja a vossa fé consubstanciada pela palavra de Deus. Agarrai firmemente o testemunho vivo da verdade. Tende fé em Deus como Salvador pessoal. Ele tem sido e sempre será a nossa rocha dos séculos. Os cristãos devem estar se preparando para aquilo que logo irá cair sobre o mundo, como terrível surpresa. E esta preparação deve ser feita mediante diligente estudo da palavra de Deus e pelo levar a vida em conformidade com os seus preceitos. Pessoa alguma, a não ser os que fortaleceram o espírito com as verdades da palavra, poderão resistir no último grande conflito. Apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras e receberam o amor da verdade estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. O nosso povo precisa compreender a palavra de Deus. Carecem de um conhecimento sistemático dos princípios da verdade revelada, que os habilitará para o que há de vir sobre a terra e os impedirá de serem levados por todo o vento de doutrina. Várias vezes cada dia, preciosos e áureos momentos devem ser dedicados à oração e ao estudo das Escrituras, nem que seja para guardar na memória um só texto, a fim de que haja vida espiritual. A preciosa palavra de Deus é a norma para a juventude que quer ser fiel ao Rei do céu. Estudem eles as Escrituras, entesourem-na na memória, texto sobre texto, e adquiram o conhecimento daquilo que o Senhor disse. Estamos vivendo no limiar da eternidade. Mais um pouquinho de tempo, e Jesus voltará nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Os momentos que estão diante de nós são tremendamente solenes. Nesta época, Deus chama pessoas para se prepararem e para permanecerem de pé diante do Senhor. Precisamos levar ao mundo a última mensagem de graça e de misericórdia de Deus. Mas para executar esta missão, num tempo de tanta incredulidade e tanta dureza de coração, nós precisamos de um poder que está muito além da nossa realidade. Precisamos da presença de Deus no nosso coração. E essa experiência com Deus só pode ser experimentada a partir de uma fé viva que se apodere do Senhor. Somente aqueles que contemplam a Deus face a face, perdendo de vista o próprio eu ao contemplarem Jesus, poderão permanecer de pé e ser bem-sucedidos nesse tempo tão difícil. A comunhão com Deus vai se refletir no caráter e na vida. Hoje, como igreja, estamos tão distantes da vontade do Senhor, estamos tão fracos no testemunho e na fé, porque, na verdade, falhamos na comunhão com Cristo. Gastamos muito tempo com as coisas do mundo, diante da TV e da internet, e tão pouco tempo na presença do Senhor. Assim como João, o Batista, vivia na comunhão plena com o Senhor lá no deserto, para ser usado por Deus num tempo tão importante, preparando o caminho para o ministério do Messias. Nós precisamos também buscar a comunhão com Jesus para prepararmos o mundo para encontrar-se com Ele. A nossa vida deve ser uma vida de oração e esforço. Esforço e oração. Nós pecamos quando separamos essas duas coisas. Há aqueles que querem apenas praticar a oração, esquecendo-se de que é importante o nosso esforço, a nossa dedicação, a nossa vontade
para que obtenhamos a vitória. Há outros que se apegam apenas às suas obras e não se sustentam nas mãos do Senhor. Esses também não serão bem-sucedidos. Sem oração, nós não estaremos livres do perigo um dia ou uma hora que seja. Mas se tivermos apenas oração e não exercemos vontade, a nossa vontade não vai prevalecer. A tempestade se aproxima e ela vem de forma cruel. A fé vai provar a todos e mostrar de que espécie somos. Os cristãos precisam agora estar firmemente arraigados em Jesus, ou do contrário, serão extraviados pelo erro. Como seria bom se nós pudéssemos passar todos os dias contemplando, pelo menos por uma hora, o caráter de Jesus, olhando para a vida de Cristo ponto a ponto e deixando que a imaginação nos leve a apoderar-se de cada cena. Isso aumentaria a fé no nosso coração. A única defesa contra o mal é Cristo habitando em nós. A menos que nos unamos vitalmente a Deus, não resistiremos ao mal. Nós podemos até fazer alguns esforços intermitentes, mas se não deixarmos Cristo habitar no coração, não seremos bem-sucedidos. Precisamos, dia a dia, gastar mais tempo com Jesus e menos tempo com o mundo. Se o céu é a nossa pátria, se lá está o nosso alvo, se ansiamos habitar a eternidade com Jesus, então a eternidade precisa começar a fazer parte da nossa vida, desde já, aqui no mundo mesmo. Eu sei que o dia a dia nosso, nesta época moderna, é tão agitado, que nós chegamos ao final do mesmo cansados e sem energia alguma. Mas mesmo no meio de uma vida atribulada, nós devemos gastar tempo diariamente para contemplar Jesus, para meditar na sua palavra, ainda que seja para decorar um único versículo da Bíblia. Aliás, decorar a Bíblia é extremamente importante para cada um de nós. Hoje nós a temos com liberdade, mas ela não permanecerá livre diante de nós para sempre. O mal está se arregimentando para roubar de nós a palavra de Deus, e o justo precisa aprender a entesourar a sua palavra do coração. Este é o tempo de preparo para a crise que nos aguarda. Esse é o momento para fortalecermos a fé. Se nós fracassarmos e falharmos agora, não teremos em que nos apegar quando a crise forte bater. Hoje é tempo de preparo. Amanhã nós precisaremos viver a partir de uma fé que seja capaz de suportar a crise, o cansaço, a demora e a fome. Que Deus nos sensibilize e nos leve a aproveitarmos todo o tempo de graça que temos à nossa disposição hoje para sermos vitoriosos na batalha final. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.